Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando da dificuldade que está passando com sua família depois que você entendeu que o lugar onde deve congregar é ao nome do Senhor Jesus. Mesmo assim, você não consegue se desligar da denominação porque sua esposa e seus filhos não entenderam da mesma maneira e não aceitam a sua decisão. Então você recebeu a visita do pastor da denominação, preocupado com sua ausência nos cultos, e você mesmo se surpreendeu da alegria que teve em compartilhar com ele de sua certeza da salvação eterna. Mas ele deixou claro que este assunto não podia ser mencionado entre os membros daquela igreja, deixando você sem saber como agir. Esse pastor nada fez além de confessar que mente aos membros de sua congregação, ou que ao menos omite deles a certeza da salvação eterna. Uma vez um pastor de uma cidade vizinha, aqui da minha, era Mogi Guaçu, me confidenciou o seguinte, quando falei do assunto, ele disse, abre aspas, se as pessoas souberem que não perdem a salvação, a minha igreja vai ficar vazia, fecha aspas. Ele mantinha os seus seguidores aprisionados pelo medo de perderem a salvação. Depois de nossa conversa, eu soube que ele tinha mandado os membros de sua igreja, que tiveram contato comigo, para que entregassem a ele toda a literatura que tinham recebido, para ele poder queimar. Naquela época ainda não havia internet, tudo era em formato impresso. Eu tinha dado para alguns ali, alguns irmãos que eu conheci na cidade, livretos e livros impressos com a sã doutrina. Eu não sei o que ele faria hoje nessa era de internet. Será que ele iria bloquear o sinal dos membros de sua igreja para que não acessassem os vídeos e os sites? O conselho que eu posso dar a você é que ore a Deus Pai e obedeça ao que diz a palavra de Deus. Se você não assumir a posição que é conforme a sua fé, os seus familiares nunca irão achar que você esteja falando sério. Vão achar que você está brincando só com essa história de congregar ao nome do Senhor. Existe um ditado em inglês que é assim, walk the talk. Isso significa, faça aquilo que você prega, ou ande de acordo com aquilo que você fala. Se a sua família quiser obedecer a palavra, eles terão de passar pelo mesmo exercício de fé que você passou, mas você não pode obrigá-los a isso. É uma questão da fé de cada um. Você também mencionou que escutou uma pregação minha do Evangelho com o título Não Tenhas sobre ti nenhum cuidado, na qual eu menciono um bilhete que eu encontrei com a letra de minha mãe, e esse bilhete dizia assim, não vos inquieteis com nada, não queirais cultivar, alimentar ou exagerar as vossas preocupações. Enquanto nos apoiamos em nós mesmos, em nossas forças, permanecemos inquietos e medrosos. Mas no dia em que o nosso olhar descansa unicamente em Cristo, exultamos de alegria, porque os acontecimentos passam então a ser governados pela sua mão. Depois disso, você perguntou se minha mãe também conhecia o Senhor e se ela estava congregada ao seu nome. Sim. Nos últimos anos de sua vida, minha mãe, que se chamava Ruth, e meu pai, que era Mário, o Mário original, estiveram congregados com os irmãos somente ao nome do Senhor. Eles ficaram tão felizes em encontrar essa verdade que até construíram um salão de reuniões que é onde nós congregamos em Limeira até hoje. O meu pai partiu para estar com o Senhor em 1998, depois de 3 anos e meio numa cama, vítima de um AVC. A minha mãe, em 2005, 6 meses depois de ter sido diagnosticada com câncer. A minha mãe nasceu e foi criada numa família católica, como a maioria dos brasileiros de sua época, eu inclusive. Ela era muito devota à sua religião, mas eu acredito que ela teria nascido de novo muitos anos antes de se converter realmente a Cristo, pois criou seus filhos no temor do Senhor. Se você ler a história de Cornélio em Atos 10, irá entender que somente alguém nascido de novo pode buscar o Senhor. Caso contrário, viverá em inimizade contra Deus, como ensina Romanos 3. Mas mesmo Cornélio precisou escutar o evangelho claro da boca de Pedro para crer em Cristo como Salvador e ser selado
com o Espírito Santo da promessa. Eu sempre me lembro de quando eu tinha provas no curso primário e ginasial e minha mãe me dava uma tirinha de papel, compridinha assim, para colocar sobre a carteira. Às vezes o professor pensava até que era cola, mas não era. Naquele papelzinho estava escrito assim: tudo posso com a ajuda de Cristo. Se ela não tivesse esse temor de Deus, ela teria escrito assim: confie em si mesmo, ou qualquer bobagem motivacional nesse sentido. Nas minhas recordações de infância, eu me lembro de que nós não viajávamos sem antes a minha mãe ler uma oração que ela trazia sempre na bolsa. Era uma colagem de vários versículos dos Salmos e do Novo Testamento. Ela sempre levava aquele papelzinho na bolsa e mais tarde ficou tão encardido, tão sujo, que ela fez um novo e mandou plastificar. Também foram muitas as vezes que eu cheguei em casa e encontrei algum padre, freira ou frade que estava de passagem pela cidade e minha mãe convidava essas pessoas para almoçar em casa, almoçar ou jantar em casa. Ela também ajudava missões católicas para a África, mas ela não era do tipo de beijar anel de bispo e nem de bajular clérigos, não, pelo contrário. Pelo contrário, quando jovem, ela havia sido expulsa do Colégio São José, aqui em Limeira, um colégio tradicional de freiras, porque levantou o hábito de uma freira para ver qual era a roupa debaixo dela. A minha mãe não temia os homens, só temia Deus, mas sempre se lembrava de visitar as mesmas freiras que fizeram parte da sua infância e adolescência, e às vezes levava um presentinho para elas. Quando eu enveredei pelas filosofias orientais nos tempos de faculdade, aquilo foi muito triste para minha mãe, que fazia constantemente orações para que eu fosse liberto daquelas coisas. Principalmente porque eu virei um fanático em macrobiótica e não precisava nem fazer raio-x para examinar os meus ossos, e tão magro que eu estava. Era só me colocar contra a luz que dava para examinar. Uma vez eu briguei com ela, porque ela viu a minha comida queimando, eu fazia a minha comida separada, né, para ficar pura, e ela pegou a colher que ela estava fazendo a comida dela e misturou a minha comida para não queimar. Eu considerei que ela tinha contaminado o meu alimento. Mas as orações de minha mãe, felizmente, foram ouvidas. E o Senhor me alcançou usando diferentes circunstâncias, além de um irmão na própria faculdade. Ele era batista, mas nunca me pregou religião batista e nem me convidou para ir a alguma igreja. Você encontra a história da minha conversão num vídeo e também num texto com o título Quando os Anjos se Alegram. Se fizer uma busca na internet, vai encontrar. Como eu me rendi nos braços do Salvador, quando morava sozinho num apartamento no Guarujá, a partir daí eu passei a ser um assíduo frequentador da missa, ajudante do padre, leitor ávido de doutrina católica. Tudo isso porque ninguém me indicou uma religião para ir, simplesmente me falaram do Evangelho e eu criei em Jesus como meu Salvador. Minha mãe ficou radiante. Então veio a decepção, ao menos para ela, quando eu descobri que a doutrina católica não batia com o ensino da Bíblia. Eu tinha comprado o catecismo para ler, não aqueles pequenos catecismos, aqueles livrinhos de primeira comunhão, não. O catecismo, aquele grosso, completo. E eu me decepcionei com o que eu encontrei ali. No catolicismo, a autoridade do colegiado e da tradição se sobrepõe à autoridade da Bíblia. O argumento é que se foi o clero que determinou quais livros são ou não inspirados, então para se crer na Bíblia é preciso antes crer na tradição desse clero, que definiu o que é ou não palavra de Deus. E quando a Bíblia ensinar diferente do que ensina o clero, fica valendo o ensino do clero, dos papas, dos cardeais, dos padres da igreja, dos pais da igreja. E aí eu me decepcionei, larguei o catolicismo e enquanto eu começava a frequentar uma pequena congregação batista, que ainda não tinha nem pastor, era uma salinha só, um salãozinho pequenininho, lá em Alto Paraíso de Goiás, onde eu me revezava na vez de pregar com outro único irmão varão que tinha no local. Enquanto isso, a minha mãe voltava às orações para me fazer voltar ao catolicismo. Até que um padre a tranquilizou, dizendo a ela que não se preocupasse porque católicos e protestantes tinham a mesma fé no mesmo Jesus. E com o tempo, ela começaria a visitar as reuniões e a discutir, debater com irmãos que visitavam ela na casa dela, para explicar a ela as Escrituras. Ela convidava, às vezes, alguém para ir lá explicar.
Ela era bem do tipo debatedora, combativa, aquela pessoa assim que não perde uma discussão. Ao contrário do meu pai era muito mais cordato, mais silencioso. A casa deles tinha mais imagens que uma capela. Tinha quadros de Jesus, de Maria, de muitos santos em todos os cômodos. Quando ela comprava uma imagem nova, chamava o padre para abençoar o quadro ou a estatueta. A sua cômoda, então, era um altar cheio de imagens. E ela levava preso no sutiã, por dentro da roupa ou por debaixo da roupa, um alfinete grande de fralda, cheio de medalhinhas de santos, assim, todas aquelas medalhinhas pequenininhas. E nós, seus filhos, sempre sabíamos quando ela estava chegando, porque ela caminhava e soava como se fosse um chocalho, né? Com aquele monte de medalhinhas sacudindo. Chegou um tempo quando eu já não tentava convencê-la e nem martelava as minhas convicções na cabeça dela. Foi aí que eu deixei de querer fazer aquilo que o Senhor fez, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo faria nela. Ela e meu pai encontraram finalmente a paz e a certeza da salvação eterna na obra consumada de Cristo. O que eles nunca tiveram antes, quando viviam num constante pavor de morrer, como é comum encontrar em muitos católicos e protestantes. O catolicismo e muitas religiões protestantes, especialmente as pentecostais, nunca dão certeza da salvação eterna. Porque você vive sempre debaixo da ameaça da pena capital se pisar em falso. Com essa convicção que o Espírito Santo deu aos meus pais, veio o desmantelamento dos costumes religiosos. O alfinete e as medalhinhas foram para o lixo. As imagens de gesso foram quebradas e jogadas fora. Nos dias de São João, Santo Antônio, São Pedro, que tinha um mastro, que ela fazia um ritual no quintal para levantar o mastro, nunca mais. Os quadros de imagens foram queimados na churrasqueira. Não fui eu quem deu os fósforos. Eles tomaram essa decisão. Não fui eu que mandei queimar coisa alguma. Eles tomaram essa decisão convencidos pelo Espírito Santo de Deus, porque é assim que funciona. O Evangelho tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder. Um dia, indo com meu pai visitar um sítio numa estrada de terra, ele parou o carro em cima de uma ponte de madeira, enfiou a mão por baixo do assento e puxou um crucifixo de metal. Estava enrolado num pano. Antes que eu tivesse tempo de perguntar ou de falar alguma coisa, ele abriu o vidro do carro e jogou o crucifixo no rio. Aquela peça não dava para queimar nem quebrar, porque era de metal. O meu medo era que a peça seja um dia pescada pela rede ali de algum pescador naquele rio e decidam construir uma basílica no lugar, vire lugar de peregrinação, porque geralmente acontecem essas coisas. Os meus pais eram ativos evangelistas, cada um à sua maneira. Ambos sempre tinham folhetos no bolso ou na bolsa, e dificilmente alguém saía de um contato com eles sem levarem um folheto ou receberem uma mensagem de salvação. A minha mãe evangelizava suas amigas católicas perguntando assim: de quem Santo Antônio era devoto? Aí ela seguia perguntando o mesmo de diferentes santos, Santa Rita, São Pedro, São José, São isso, São aquilo. E a resposta da amiga católica era sempre: era devoto de Jesus, era devoto de Jesus, era devoto de Jesus. Então ela encerrava a linha dela dizendo assim: ué, amiga, faça como todos os santos, seja devoto de Jesus. Eles não eram devotos de santos, não é? Esse era o argumento melhor que ela tinha. Para suas amigas espíritas, ela argumentava que era cruel pensar em reencarnar neste mesmo mundo de sofrimento, quando Jesus oferecia a vida eterna imediatamente após crer nele. E quando alguém reclamava da vida, ela dizia assim: se a vida aqui fosse boa, ninguém iria querer morar no céu. O meu pai também tinha o seu jeito mais comedido, mais silencioso de evangelizar, mas ele costumava comprar Bíblias para dar de presente a amigos. E um dia foi até a casa de um amigo que o recebeu no portão, conversaram no portão, e depois de ele falar rapidamente do Evangelho para esse amigo, entregou a Bíblia de presente que ele tinha comprado para levar, o homem agradeceu e tudo mais. Aí o homem fechou o portão, entrou em casa, sentou-se à mesa para almoçar e caiu morto com o rosto no prato. Foi a última conversa que esse homem teve, foi para ouvir o Evangelho. Tinha sido a sua chance de crer e ser salvo. Se creu, no céu nós saberemos o resultado.
mas ninguém pode dizer que não teve chance. Eu não sei exatamente em que ano meu pai e minha mãe foram recebidos à comunhão, à mesa do Senhor, onde eu e outros irmãos congregamos, mas eles estiveram congregados por muitos anos. O meu pai sempre ajudava com a datilografia na editora Verdades Vivas, tinha muito trabalho naquele tempo tinha que datilografar nomes, endereços, tudo. E os irmãos se lembram bem deles, do meu pai e da minha mãe, principalmente do humor do meu pai. Eu acho que eu herdei um pouco desse humor, porque ele fazia piada de tudo. Depois das reuniões, quando todos se misturavam para conversar, para bater papo ali do lado de fora ou dentro do salão, meu pai costumava começar assim: "Xiii, perdi a Ruth. O problema é que eu vou encontrar, né?" No fim, meu pai e minha mãe... Meu pai sofreu um AVC, já no final de sua vida. Tem uma foto dele, poucos dias antes dele sofrer esse AVC, e ele passou 3 anos, 3 anos e meio, cuidado por minha mãe, assim, extremamente cuidado, numa cama e cadeira de rodas, antes de ser chamado para estar com o Senhor. Mas depois de alguns meses ele já podia ser levado à reunião numa cadeira de rodas, e ele ficava muito alegre quando ele ouvia os hinos. Ele tentava cantar, mas ele não conseguia porque a boca não tinha mais controle. Mas é uma alegria pensar que daqui a pouco eu vou me encontrar com eles no céu. E isso é o que traz gozo para quando nós sabemos que alguém creu em Jesus como Salvador, alguém querido creu em Jesus como Salvador. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo